Vamos falar sobre doença celíaca, seja bem-vinda. Como vai? Tudo bem? Tudo bem. E tem muita gente que não entende como funciona o corpo da gente quando a gente tem essa intolerância ao glúten, né, doutora? A intolerância é assim, uma coisa que não tem muito o que fazer, pois Kátia. Isso é meio que genético, o corpo produz células que destroem a camada do intestino e você tem uma intolerância que você não absorve direito e passa mal com algumas substâncias. E bem mal, né? Não é tem intolerância mal, à lactose, tem intolerância ao glúten. E glúten é difícil, Kátia, porque, pão vai glúten, né, trigo, sim. Tudo que é bolacha, tudo que é bolo, tudo que dá a liga das coisas vai a farinha de trigo. Então é difícil. Por isso que tem, gente, conversar com um médico e seguir a prescrição certinha. A gente tem algumas perguntas que chegaram. Deixa eu ver a primeira delas de quem é, A gente tem o primeiro em vídeo já que chegou pra gente, Vamos ver qual é a dúvida? Olha lá. Meu nome é Milena e eu tenho sentido sintomas da doença celíaca há um tempo já e comecei a cortar o glúten da minha dieta. Eu estou agindo corretamente ou eu tenho que consultar um nutricionista antes? Obrigada. Quer dizer, primeiro, quais são os sintomas da intolerância do glúten, doutora Maitê? Quando você come coisas que tem glúten, dá uma flatulência, um mal-estar, parece que a barriga incha. Né? Nos casos mais graves, diarreia, né? E tem casos, como é uma doença autoimune, o que é doença autoimune, Kátia? São células de anticorpos que vão lá e se autodestroem o corpo. Então isso não passa com beijo, por transfusão de sangue, não existe. Daí você nasce com essa predisposição. Se você produz células que são anticorpos que destroem essas células de absorção do glúten, você também, essas células destroem outras coisas. Sim, claro. Então é como um artrite reumatoide junto com isso, infertilidade com isso. Então, às vezes, a intolerância ao glúten são pessoas que, por exemplo, vão lá que não estão conseguindo engravidar. Aí você vai investigar, era uma intolerância ao glúten que produz anticorpos que vai lá e também destrói o ovário da pessoa. Então, os sintomas principais são comeu coisas que tem o glúten, você passa mal, o intestino não digere aquilo direito, você fica, parece que o dia inteiro com aquilo na barriga, não sai, flatulências e diarreia. No caso dela, diz que ela cortou o glúten da alimentação. Ela perguntou, é Helena o nome dela, né? Se é válido o que ela está fazendo ou se ela tem que buscar uma ajuda médica. O tratamento para intolerância a glúten é dieta sem glúten. Então ela fez bem de tirar para fazer até o teste? Exatamente. E o diagnóstico é feito assim. A gente tenta ficar com o paciente sem glúten para ver se melhora os sintomas. E o diagnóstico confirmatório, se dá glúten, aí você faz uma biópsia lá do intestino delgado. Se a parede do intestino tiver microvilosidades e uma atividade inflamatória que dá para ver na lâmina, você faz o diagnóstico. Então não existe, Kátia, remédio para intolerância a glúten. Quer dizer, uma vez intolerante a glúten, tendo a doença celíaca, vai ser assim para o resto da vida. Comeu, passou mal. Vai ter que restringir muito a dieta. Temos uns mitos e verdades. Vamos ver o primeiro deles aqui, gente, Primeiro mito, a intolerância ao glúten é hereditária. É, né? Mas quando só o homem ou só a mulher tem, qual a porcentagem de chances do filho ter a doença? Porque se os dois têm, é 100% praticamente. Não é tanto assim. Sabe-se que a hereditária tem um alelo do cromossomo que chama DQ 2 e 8, que você consegue até, viu, Kátia? No Brasil não tinha. Você consegue pela saliva, um laboratório que é no Canadá, você manda para lá e ele faz o estudo, o mapeamento genético desse cromossomo. Que interessante. Então, quem tem a dúvida mesmo, existe esse teste. Mas assim, se o pai e a mãe têm, o que é muito raro, porque não é tão... Assim, mas você sabe que falam que a incidência é de cada 200 pessoas, uma tem. Cada 200? Uma então é mais frequente do que a gente imagina. É porque às vezes o sintoma não é aquele que dá a mesma diarreia. A pessoa se sente um pouco mal e nem sabe que tem. Empanturrada, mas nem se importa, né? Então, se o pai e a mãe têm, quando você tem dois que têm doença autoimune, aumenta mais de 50% a chance do filho ter. E filho, Kátia, é muito interessante. Eles, às vezes, estão comendo direito, você dá as comidinhas. Por quê? O que acontece? Intolerância ao glúten, o intestino não absorve direito as outras vitaminas. Aí a criança está comendo e não está crescendo e não está se desenvolvendo bem. Aí você fala, nossa, eu dou fruta, eu dou legumes, eu dou leite, e ela não cresce. Então, às vezes,
prejudica muito o crescimento das crianças. É uma das causas de baixo crescimento. E no adulto, então, quer dizer, ele pode começar a desenvolver uma anemia, um déficit de vitaminas em decorrência da doença celíaca, né? Isso, porque aí ele passa mal com o glúten, mas ao mesmo tempo você não absorve as outras vitaminas. Aí tem osteoporose, deficiência com ferro, com anemia, deficiência de vitaminas ácido fólico, que são das verdurinhas escuras. Então, cria outros problemas. Vamos para mais um mito ou verdade? O próximo. Existem remédios que contêm glúten, o que pode ser prejudicial para o paciente. Infelizmente é verdade. Que remédio, por exemplo? Que categoria de remédio? Olha, esse eu acho muito engraçado, porque a doença celíaca você tem que repor algumas vitaminas. Uma delas é a vitamina B12. O comprimido de citoneurin, da vitamina B12, tem glúten. Ah, e aí? Aí tem que ser injetável. Tem que ser injetável. Então, isso tem uma lei desde 2003 no Brasil. Então, quem tem doença celíaca tem que olhar na bula dos remédios, tem que constar que existem glúten nesse remédio. Geralmente, o glúten, ele é feito para dar massinha do comprimido. Para dar liga, a né? liga. Olha, eu não sabia disso, não. Vamos para mais um mito ou verdade? A intolerância se manifesta apenas em adultos? Não. Infelizmente, não. Então, crianças com doença celíaca podem não crescer direitinho. Então, mãe que vê que o filho não está crescendo, que reclama que a barriguinha distende, que vomita, que dá diarreia, é uma das doenças a serem pesquisadas. O mesmo vale para a intolerância à lactose, né? Agora, a intolerância à lactose é um pouco melhor, porque tem a lactase. Ah, sim, é verdade. Aí você toma enzima antes da comida, você ainda tem possibilidade de comer coisas que têm lactose. Mas você vê que engraçado, eu parei de tomar leite aos 9 meses. Parei porque não gostava de beber, já não gostava. A minha mãe e minhas irmãs, se tomam muito leite, e iogurte não. Olha que engraçado, leite. A barriga distende que fica assim, gente. Parece que você vai explodir. Você parou 2 dias de tomar leite, pronto, volta ao normal. E o iogurte não. Qual a diferença do leite pro iogurte? É porque tem vários graus de intolerância à lactose. Então, quem tem o grau máximo é que quando entra em contato tem a diarreia, a flatulência, até sangue nas fezes. Mas tem gente que é um grau mais moderado. Então, com o leite, que é muito forte a lactose, você tem. Aí, com o iogurte, que é um pouquinho menos, um queijo branco, que é um pouquinho menos, você não tem tanto. Então, quem tem intolerância a esses produtos derivados é que há o grau máximo. Mas isso é muito comum, viu, Kátia? E outra coisa, tem gente que tem alergia no corpo, alergia a isso, até rinite. Se você diminuir o glúten e a lactose, que produz essas células de anticorpo, você melhora essas outras doenças de alergia. Por quê? É uma alergia causada por esses alimentos que também desencadeia outros problemas alérgicos? Porque você desencadeia anticorpos que vão querer destruir, esses ficam amiguinhos de citoquinas que produzem mais e começa um ciclo vicioso no organismo. Um alimenta o outro e acaba que a gente fica tudo virado. Literalmente, né? Porque você não associa a rinite com lactose. Sim. Não associa a rinite à intolerância a glúten. Você acha que a rinite é do pó. Aí você limpa a casa e nada adianta. E é comum, por exemplo, você tem uma alergia a camarão. E você ficou com alergia no corpo. Se você tiver contato com outros tipos de coisas que não te davam alergia logo depois desse quadro, você pode perceber que começa a dar umas alergias a outras coisas que você não tinha. Quer dizer, o corpo da gente está tão sobrecarregado em alergias que passa a ser intolerante a alguns alimentos ou alguns princípios ativos, até de cosméticos e tudo mais, Sim, protetor solar, maquiagem, até esmalte. Tem gente que tem alergia a esmalte, né? E aí começa com a pálpebra que fica machucada e não sabe por quê, porque a gente tem uma mania de coçar os olhos passando a unha assim, né? Fica inchado. Fica inchado, fica empipocado, não sabe por quê, e é o esmalte, né? Bom, volto para a gente ver mais um mito e verdade. Deixa eu mostrar aqui, a gente já responde já. O próximo, a doença celíaca, se não tratada, pode causar graves consequências para o organismo. Volto, a doutora Maitê vai dizer se é verdade ou não. Agora, se é a doença celíaca, se não tratada, pode causar graves consequências para o organismo. Mito ou verdade, doutora Maitê? Verdade. Infelizmente é uma verdade, né? Quais doenças ela pode trazer ou quais consequências negativas para o organismo? Várias. E a gente às vezes nem sabe como explicar. Até casos de psicose, de quadros psiquiátricos. Psicose? Por causa de glúten? Exatamente. Por causa de anticorpos que podem interferir nisso. Artrite reumatoide tem a ver. O principal é não digeriu direito, diarreia, então a pessoa fica intolerante.
Aí ela não absorve as vitaminas. Então, o mais importante é falta de cálcio, que dá osteoporose, a falta de ferro, anemia ferropriva, a falta de ácido fólico e B12, que chama anemia intrínseca. E aí vem, como essas doenças autoimunes, elas têm correlação com outras, você ativando o teu sistema imunológico, você desenvolve outras. Você pode ter doença de Crohn, que é a diarreia crônica, lúpus, vitiligo. Pode ter o que eu tenho, que é a tireoidite de Hashimoto, que você autodestrói sua tireoide, aí você vai ter que tomar remédio. Então, quer dizer, é uma cadeia que você leva a várias doenças. Por isso que se você for diagnosticado como sendo um celíaco, não é para brincar, né, doutora Maite? Não é brincadeira. Arrisca a orientação médica, esquece de ficar procurando coisa pela internet, conversa com o seu médico, o que o seu endócrino dizer é o que você vai seguir. Né? E tem diagnóstico, tem como fazer o diagnóstico. Então, não é uma coisa, eu acho que eu tenho. Não, dá para confirmar e se tratar. Olha, eu vou passar para vocês os contatos da doutora Maite. Qualquer dúvida que você tenha, você pode entrar em contato com ela. Mas se você quiser sugerir temas, pode mandar para a gente, tá? www.doutoramaiteendócrino. O Maite é com TH. maiteendócrino.com.br. Lá você tem umas matérias também muito legais, tem de doença celíaca, tem outras para você se informar. Mas essa nossa conversa aqui, gente, nunca supre a necessidade maior de você buscar um médico, do médico analisar o seu caso e que você siga corretamente a orientação dele, tá? Doutora Maite, claro que volta mais vezes ao programa, qualquer sugestão você manda pra gente e aí, obviamente, a gente vai esclarecendo para você. Obrigada, viu? Boa tarde. Obrigada. Sempre os esclarecimentos.